Oi, boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 6 de julho de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Josué 21, diz assim, as cidades dos levitas. O chefe de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eliezer, Josué, filho de Nun, e dos chefes das outras famílias das tribos de Israel, dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram, o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que o seu Espírito venha convencer as pessoas do pecado através da palavra viva que é o próprio Jesus. Meu Deus, me ajuda a ministrar a tua palavra, Pai, com humildade, sabedoria e santidade, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor vai estar aqui, né, vai falar dos levitas, né? A gente sabe que os levitas, eles não tiveram parte na herança, tá? Mas as 12 tribos deram cidades para eles. Vamos lá para a gente entender? Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eliezer, de Josué, filho de Nun, dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram, o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades, com suas pastagens. Então, a gente já pregou sobre isso, né, que Deus tomou, né, os levitas, né, para ajudarem o sacerdote para si, né, e a tribo de Levi os filhos de Levi eram Gerson, Coate e Merari. E ali foram divididos também 12 tribos, tá? Que era a tribo dos Gersonitas, dos Coatitas, foram divididas em 3 partes, desculpa, dos Gersonitas, dos Coatitas e dos Melanitas, né, Meranitas. E com isso, né, eles, como eu posso dizer, eles passaram... Tá, meu amor? Então tá bom. Eles passaram a trabalhar para o Senhor, ali, junto com Arão e Josué. Isso aí você vai ver em Números 3, 4, tá bom? Então, e eles não tiveram parte na herança, porque a herança deles era servir ao Senhor. Olha que coisa linda, né? Então, aí diz assim que quando o povo tomou posse da terra que manda leite e mel, então eles deram cidades para eles e suas famílias, né? Para morarem, né? E também para cuidarem dos seus animais e habitarem com as suas pastagens. Então isso é muito lindo, porque mostra, né? Que ali finalmente já foram distribuídas, né? É a cidade de pastagem e as famílias sacerdotal receberam, né, a sua parte ali como os levitas, tá bom? E aí, como eu falei agora, que os filhos de Levi era Coate, Gerson e Merari. A gente vai ver em Êxodo e Número, tá? Êxodo 6:16 e Número 3:17, tá? Nossa, cheiro de sabão em pó. Eu comprei um omo para lavar roupa e o cheiro é forte. Que posteriormente seria o local do templo, né? E aí os coatitas receberam cidade das tribos adjacentes e assim por diante. Cheiro de... Os descendentes de Merari, vamos lá. Vamos virar aqui a câmera, porque às vezes eu viro assim e eu acabo me perdendo, né? Preciso achar um ângulo certo. Diz assim, os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Rubem, de Gad e de Zebulon. Aí começa, né, a falar aqui dos descendentes de os meranitas, tá? Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor lhe tinha ordenado por meio de Moisés. Da tribo de Judá de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs dos coatitas, né? Agora são os coatitas, dos levitas, pois ele saiu a primeira sorte. Querite, Arba, Hebron,
com as suas pastagens ao redor nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram das de Caleb, filho de Jofané, com a sua propriedade. Então, eles ganharam muitas cidades, né, para pastagem. A gente viu que nas cidades de refúgio também, eles ganharam muitas cidades, tá? Para as pessoas se esconderem ali, caso acontecesse algum assassinato que eles não haviam premeditado. Vamos lá. Assim, os descendentes do sacerdote de Arão deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, tá? A gente acabou de ler isso um pouquinho antes, tá bom? Ó, Arão deram Hebron, as cidades de refúgio, para os acusados de homicídio em Libna. Jartinhas, Temon, Rolon, Debir, Ajuta, Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas para essas duas tribos. Nas tribos de Benjamim, deram-lhe Gibom, Geba, Nat, Almon, cada qual com seus arredores eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com seus arredores. Então, o sacerdote, né, dada, né, para eles, né, essas cidades foram 13, tá? Os outros clãs, aí agora vem o clã do Quente Coate, tá? Que agora vem. Ai, eu acho tão bonitinho, Jesus. Olha só que coisa linda. Os outros clãs dos coatitas, dos levitas, receberam cidades ativas de Efraim. No monte de Efraim, receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gerze, Quibizem, Bet-Erbol, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Também da tribo de Dan, receberam Elite, de Beté, Gibeton, Aijalon, Agat-Rimon, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades, né? Então, a gente vê, gente, a dimensão e o cuidado de Deus, né? Para distribuir, né, as coisas com integridade. Então, esse povo até então era íntegro a Deus. Vamos lá? Da meia tribo de Manassés, receberam Tanak, Bet-Rinom, cada qual com seus arredores, foram 2 cidades, né? A gente sabe das meia tribo de Manassés porque a outra tribo ficou antes do Jordão, tá bom? A gente sabe que ficaram antes do Jordão, por isso que a gente fala meia tribo, tá? Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, agora os gersonitas, olha que linda. Os clãs levitas dos gersonitas receberam a metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazá, cidade de refúgio para os acusados de homicídios, Betsera, cada qual com seus arredores, foram 2 cidades. Então, você vê todo o cuidado, ó, com os gersonitas, com os meranitas, que é Merali, e com os coatitas, tá? Então, Deus sempre trabalhando ali, né, para honrar, né, a tribo de Levi, tá? Eles foram honrados, né, porque o povo de Deus escolheu eles para eles, né? Receberam da tribo de Zacar, Kizom, Deberat, Jamute e Egani, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Mizal, Abidom, Eucate, Reob, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramote, Darã, Ramote, Dor e Carte, cada qual com seus arredores, foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs dos Gersonitas foram 13 gersonitas. Gente, é muito lindo. Gente, eu fico assim... Nossa, eu fico apaixonada cada dia mais por esse Deus. O clã Meranitas... Os clãs... Meu Deus. Os clãs Meranitas... O restante dos levitas receberam as seguintes cidades. Cidade de Zebulon, Jaqueneá, Cartá, Dima, Nalau... Cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Da tribo de Rubem, Bezer, Jaza, Kedemote, Mefaate, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidades de refúgio dos acusados de homicídio, Manaim, Esbom, Jazar, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades ao todo, tá? Todas as cidades dadas aos clãs meranitas, então tinha todo uma distribuição. Foram 12. No total, as cidades dos levitas, nos territórios de todos ali, foram 48 cidades com seus arredores. Então, foram muitas cidades, igreja, né? Os levitas receberam 48 cidades ao redor, tá? Cada um
Então, a igreja foram um total de 48 cidades, tá? Cada um de todas essas cidades tinha pastagem ao redor. Então, porque eles tinham preocupação com o pasto dos seus animais para cuidar, né? Então, Deus proveu da maneira que eles pediram, ok? Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e estabeleceram ali. No 44, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, Deus cumpriu toda a promessa com o povo de Israel. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que futuramente o que acontece. Aleluia, glória a Deus, né? Igreja é muito lindo, né? O que o Senhor, né, fez, o que o Senhor falou, ele cumpriu, né? A promessa que ele fizeram sob juramento, né? Os antepassados ali em Gênesis, né? É Abraão, sai do meio da tua parentela. Então, assim, é coisa linda, Aramandasura e Midecomanai, né? Então, assim, a gente vê, né? Mas que foi uma campanha militar nacional onde o líder, né? Quem guiava eles era o próprio Deus, tá? Eles ganharam uma luta, era espiritual, né? Olhando assim, espiritual, mas não foi com a força do braço, foi com o próprio Deus, porque havia uma promessa, né? Então, isso é muito importante, né? Aí eles se estabeleceram na terra prometida porque Deus estava com eles, né? Guerreando, levando eles, né? Então, nenhuma potência poderia ir contra o povo de Israel, né? Porque o próprio Deus estava com eles, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um domingo abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. Fica na paz, fica na paz, fica na paz do Senhor Jesus, amém?